Fala galera, beleza? Eu sou o Leandro Giroldo e sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode o Quê, o programa que fala tudo sobre planos de saúde e seguros. E hoje um tema muito legal com uma convidada mais do que especial. Hoje a gente vai falar muito sobre o autismo na visão jurídica, né? A gente sempre muito ouve falar do autismo na visão do corretor, na visão da operadora, mas a gente está trazendo hoje uma visão diferente e que com certeza vai abrir muito os caminhos aí para você que tem dúvidas sobre como que funciona essa questão, tá bom? Mas olha só, galera, aproveitando que você já está aqui nesse comecinho do vídeo, já deixa o seu like, curte, compartilha e se inscreve no canal, fortalece o Pode o Quê, que é um podcast que está crescendo muito e trazendo muito conteúdo bacana para você. Então aproveita que você está aqui agora e já deixa o seu like, beleza? Então vamos lá, galera, solta a vinheta, Tom. Galera, e antes de apresentar a nossa convidada mais do que especial, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a Trindade Tecnologia. Pois é, você corretor que não conhece a Trindade Tecnologia, você está perdendo tempo. A Trindade hoje, ela trabalha em duas frentes, tanto para você corretor que quer fazer a gestão da sua carteira, que ela tem o SysWeb, que é um programa muito bacana para você poder fazer o cadastro das suas propostas, acompanhar os pagamentos, comissionamento com integração com as operadoras, é totalmente diferente e te dá uma visão muito clara para você, corretor, que quer fazer a gestão da sua carteira de planos de saúde. E o outro produto da Trindade, que também é maravilhoso, é o multicálculo, que você deve conhecer como painel do corretor. Painel do corretor, eu ia falar portal, mas é painel. O painel do corretor também é um produto da Trindade que facilita a cotação a nível nacional para você, corretor, através de um multicálculo que compara todas as operadoras, te dá todas as informações necessárias, não só valores e rede credenciada, mas os diferenciais e os principais detalhes de cada operadora. E para você, corretor, que ainda não faz parte, não usa o Trindade, tanto no painel do corretor como no SysWeb, a gente vai deixar um link aqui para você, aqui embaixo, aqui, para você entrar lá em contato com o Trindade, com a Trindade, com o painel do corretor, para poder ter acesso a 30 dias gratuito. Vale muito a pena e eu tenho certeza que a partir do momento que você usar ele, você nunca mais vai deixar ele de lado e vai usar ele como uma ferramenta principal para alavancar as suas vendas e melhorar a sua performance. Beleza, galera? Então clica lá no link, tá aqui embaixo aqui, ó. Clica lá, vocês vão gostar muito. Beleza? E agora, Viviane Landim, com dois N's, hein? Já aprendi, hein? Seja muito bem-vinda. Olá, sejam bem-vindos aqui ao nosso Pode Quê com o Leandro Giroldo e eu, Viviane Landim, porque papai quis inovar, né? E colocou dois N's no nome, não é Viviane com dois N's, né? Então, estou muito feliz, obrigada pelo convite, a toda a equipe também que está dando suporte aqui para o nosso Pode Quê, que a gente também tem que dar uma moral aí também para a equipe, né? Obrigada, Verdade. Leandro. Muito obrigada por estar aqui falando de uma temática extremamente relevante, extremamente importante, porque a gente não vai falar só para os pais, mães, precisamos falar para os corretores, precisamos falar para todos. Então, é uma temática extremamente relevante, principalmente quando a gente fala de carência e autismo. A gente vai entrar nesses assuntos porque é muito importante para o corretor saber, porque você recebe muita demanda, né, Vivi, também de corretor que acaba preenchendo errado, acaba colocando errado. Isso é um ponto aí importante para o cliente. Na verdade, isso é um ponto em que o cliente pode ter muito problema se for feito de uma forma errada, não é verdade? Isso. Antes de mais nada, para quem não sabe, eu sou advogada, sou há 14 anos advogada. Eu entrei no autismo por conta do meu primo, que teve um diagnóstico de autismo em 2008. Ele é de São Paulo, inclusive de São José dos Campos. E Nossa, a partir daí, a partir daí, a família toda da minha mãe é paulista. Então, a minha irmã, apesar de ser carioca, ela mora em São Paulo. Então, assim, eu tenho uma ligação muito grande aí com a galera de São Paulo. Então, eu comecei a estudar o autismo nessa época, porque quando chega o diagnóstico, muitas perguntas chegam, né? O porquê, da onde vem, quais são as causas, como é que se trata. Então, chegando dentro da própria família, essas perguntas chegaram também. Muitas delas não têm, até hoje, resposta e não vão ter.
né? Mas foi por conta disso que eu comecei a atuar exclusivamente nas ações de saúde para autistas, não só para planos de saúde, mas também para a SUS, né? Mas o grosso mesmo da minha atuação é contra as operadoras de planos de saúde, eu atuo para beneficiários, né? Em sua grande maioria. E aí, então, desde então, eu atuo nessa área. Quando a gente fala assim, por exemplo, chega um cliente aqui para mim, que vai fazer um plano de saúde, né, a gente tem que fazer umas primeiras orientações, porque normalmente, né, o autista ele demanda muito do plano de saúde, porque ele depende de muitas horas de terapia, uma carga horária grande, né, de terapia. Não é simplesmente uma terapia uma vez por mês ou uma vez por semana. Ele precisa de uma carga intensa, e principalmente quando a gente está falando de autismo com diagnóstico precoce, onde precisa ser extremamente 20, 30 horas, 40 horas semanais. Então, a primeira coisa, o primeiro passo é na realização desse plano de saúde. Viviane, o que eu coloco na declaração de saúde? Eu falo na declaração de saúde do autismo, não falo na declaração de saúde do autismo, e aí eu Isso é falo. E aí um eu falo, problema. é um grande problema, porque muitas famílias ficam com medo de colocar na declaração de saúde o autismo. E aí eu falo, não minta na declaração de saúde, não minta e não omita as informações na declaração de saúde, porque a operadora de plano de saúde ela pode rescindir o seu contrato de forma unilateral com base da falta de informação. Ô, Então, Vivi, e tem que até falar assim. aproveitando, até pegando esse seu gancho, toda vez que você vai preencher uma declaração de saúde, antes da declaração de saúde tem uma carta ao beneficiário. E nessa carta, até um ponto importante, ela coloca, né? Ela detalha essa questão e ela fala que o contrato ele pode ser rescindido unilateralmente por omissão de informações. Então é muito importante essa questão que você colocou. Toda declaração tem, é uma carta ao beneficiário e depois vem a declaração. E isso é para todos os planos. Lembrando que muita gente às vezes fala assim, mas Viviane, na declaração de saúde não tem nenhuma pergunta falando do autismo. Tem operadoras que já estão colocando. Mas se não tem, na parte de observação, né, que tem umas 3 linhazinhas ali, coloca autismo e coloca o CID de autismo. E não fiquem preocupados, que daqui a pouco eu vou falar dessa questão de carência por doença pré-existente já já. Mas a primeira coisa é essa questão da omissão, que inclusive, além de rescisão, esses valores podem ser cobrados do beneficiário, né? Faz jus a essa cobrança. A gente dificilmente vê as operadoras de plano de saúde cobrando, mas Sim. pode acontecer, porque essa falta de informação para a operadora, ela rescinde o contrato, mas já fico avisado aí das consequências, né? Porque muita gente esquece dessas consequências. Mas hoje em dia, até entrando nessa questão da declaração de saúde, que é muito importante, as operadoras estão avançadas, né, tecnologicamente nesse assunto. O que há 1 ano, 2 anos atrás, até mesmo antes da pandemia, era tudo feito à mão, né, cada um preenchia a sua declaração de saúde, então ali tinha um pouquinho mais da mão do corretor, né? Hoje, o próprio cliente, ele preenche a sua declaração. Todos os clientes, acho que 99% das operadoras hoje trabalham com uma declaração de saúde digital, ou seja, o cliente recebe o link e ele mesmo preenche. Então, ele já consegue, dentro dessa declaração, saber se tem autismo, se tem problemas congêneres, né? Mas se não tiver, essa questão da observação ela é muito importante. Tem que ser avisado para a operadora essa questão do autismo, porque realmente ela pode brecar ou ela pode, de alguma maneira, dificultar o seu atendimento se não for declarado na declaração. Né? Você tem... Eu até ia te perguntar nessa questão, como que era antes, né, até mesmo dessas mudanças que vem tendo, não só das operadoras, mas como das leis, e como que é hoje? Teve uma mudança muito grande nisso, Vivi? Tem, Para vamos lá. atuação? Antes de eu adentrar nessa questão da atuação, eu quero também, ainda no início, ali, na hora da realização do plano de saúde, né? Porque quando a pessoa vai fazer um plano de saúde, porque eu falei que tem uma carga terapêutica muito grande, então o que eu recomendo? Não faça plano de saúde por coparticipação, porque na hora do fechamento Verdade. das contas, isso não vai fechar. Então, tente não fazer planos por coparticipação, faça planos ou até com previsão de reembolso, né? Seguro-saúde, que são os planos que têm previsão de livre reembolso, com livre escolha, né? Mesmo, inclusive, tem alguns planos que têm bons reembolsos, né?
aí de até 60%, 70%, a gente não tem de 100%, porque 100% é para situações peculiares, né? Quando a gente tem uma falha na prestação de serviço. Mas temos planos de saúde com bons reembolsos. E aí eu falo aí da importância também até do próprio corretor, né? Que tem essa expertise. Olha, seu filho é um autista, bem, será que você não quer fazer esse plano de saúde aqui, que tem uma previsão de reembolso, você vai poder escolher os profissionais que vão atender seu filho, né? E tem um percentual de reembolso bom, então a conta para você vai fechar. Nesse caso aqui da coparticipação, não é tão viável, né? A coparticipação, né? Que até, inclusive, o judiciário entende que até 50% da coparticipação ela não é ela é devida, só vai se considerar indevida acima dos 50%. Então, é importante também saber disso na hora de fazer as contas, porque a gente está falando de um tratamento aí de 20, 30 mil, e quando integra aí a coparticipação, muitas das vezes, o entendimento do judiciário de 50%, tem que fazer conta, então tenta não fazer planos de saúde por coparticipação, né? Até porque o plano de saúde por coparticipação, a princípio, quando foi criado, foram para aquelas pessoas que utilizam-se de pouco o plano de saúde, né? São para esse grupo de pessoas, né? Então não cabe ali para o autista, porque ele utiliza muito o plano de saúde. Então, seja atentos a isso. E aí, voltando aqui para a questão que você falou assim, o antes e o depois, né? E aí eu falo até do meu primo, porque antes do diagnóstico do meu primo foi em 2018. Lá atrás não tínhamos uma legislação que a gente chama a Lei Berenice Piana, que ela era uma legislação de 2012, que, para todos os efeitos legais, é considerado pessoa com deficiência. Então, antes, o que acontecia quando a pessoa fazia um plano de saúde? Era imputada uma carência por doença pré-existente, porque era considerado uma doença, não para efeitos legais, porque lembrando que o autismo não é uma doença, é uma condição no neurodesenvolvimento. Isso já Então, aprendi, já nunca mais falei. E Boa. aí, por isso mesmo, não pode se imputar uma carência por doença, porque não é doença. Mas, para efeitos legais, para ter direitos essa pessoa, foi colocado dentro da legislação como pessoa com deficiência. Então, tem o antes e depois disso, né? Antes acontecia isso para fazer o plano de saúde, era colocado como doença e tudo mais. Então, teve esse antes e depois aí. Inclusive, depois também temos a Lei Brasileira de Inclusão, que é de 2015, que trata também dos direitos da pessoa com deficiência, e ali a gente tem uma parte, um capítulo inteiro, para falar de acesso à saúde, tratamento próximo à residência, tratamento multidisciplinar, tratamento precoce, toda essa legislação também vem falando. Isso é muito importante, né? Nos últimos anos a gente vem tendo muitas vitórias relacionadas a isso, né? O que de 2012 você falou até agora são 10 anos, e de lá para cá, realmente, a pessoa com deficiência, né, com essa condição do autismo, ela passou por muita dificuldade, porque, igual você falou, a questão da utilização dela é muito alta, e conforme você vai entrando mais nesse assunto, você vai entendendo mais. Então, quando a gente fala muito alta, tem questões de autismo que você precisa ir todo dia, e aí tem fono, terapia, tem TO, físio, então tem muita coisa envolvida, e você muitas vezes passa meio período do seu dia na terapia, e que se por algum motivo você fica, sei lá, uma semana, 2 semanas, igual a gente já pega casos aqui de mudança de plano, em que a gente tem que trabalhar essa questão da migração do autismo, e o cliente, por conta do plano novo, tem que fazer alguns procedimentos um pouco burocráticos para poder iniciar o tratamento, fica 2 semanas fora, ele já fica desesperado, porque faz diferença, né? Quando a gente está migrando um plano do outro, você tem que ter aquela nova inclusão, tem que ter algumas adaptações e aceitações, então demora lá 2, 3 semanas, cara, ele fica desesperado. Eu falo, aí você fala, cara, 2, 3 semanas só, mas pro autista faz diferença, né? E detalhe, essa questão das 3 semanas eu também aviso, quando vai fazer portabilidade, migração, você tem que conversar com o corretor, porque tem aquele, como eu falo, do vácuo, o período do vácuo de uma Isso, passando de um boa. plano para outro, né? Então, não se desesperem, né? Porque eles ficam desesperados, né? Ah, eu vou ficar sem cobertura, e agora? O que eu faço? Por isso que é interessante também o plano com previsão de reembolso para essas pessoas, porque ali você vai colocar a nota fiscal, vai colocar no sistema, e esse período do vácuo, mesmo que seja para trocar para o plano, fica coberto durante aquele período até que se faça a transição de um plano para o outro, né?
É isso aí. Inclusive, a questão do reembolso é muito importante, porque tem crescido muito, né? Só para a pessoa entender também, para os corretores, né? E até mesmo algum cliente que possa ver, a conta ela é diferente. Ela não é. O reembolso ele não é como uma consulta eletiva, ele é feito como uma terapia. Então, o valor é bem menor, muitas vezes, né? Do que uma consulta. Então, por isso que você tem que fazer as contas, e o corretor também, ele tem que entender como que funciona a fundo, principalmente o cálculo do reembolso, porque às vezes você só tem acesso ao reembolso por terapia, físio e psicólogo, físio e fono. Mas e o TO? Porque o mais importante pro autista é a TO. Aí o TO eles não têm. Você tem que fazer uma conta. Isso é muito importante para que eles tenham acesso. E o TO costuma ser um pouquinho mais baixo ainda que a físio e um pouquinho mais baixo ainda que a fono, tá? Então é um ponto muito, muito, muito importante que tem crescido, né? Essa questão do reembolso por causa até mesmo de um ponto que você colocou, que é a distância. Às vezes a operadora fica um pouco mais longe, e aí para ele uma clínica fica um pouco mais perto, ou que tenha aí a tecnologia ou a especialidade específica que ela precisa. Você falou uma coisa importante. É direito do consumidor saber todas as informações. E aí, nessa questão da tabela de reembolso, o beneficiário, quando está fazendo seu plano de saúde, ou já está no plano de saúde, ele tem direito a saber os valores que ele vai pagar. Então, você, beneficiário que está aí, não sabe os valores de cada terapia, inclusive incluindo o TO, você pode pedir para o plano de saúde a tabela de reembolso e ela é obrigada a te fornecer. Lembrando que eu estou falando de plano de saúde e seguro-saúde, tirando os planos de autogestão, que eu não vou entrar nem nesse mérito, tá? É. Mas é a obrigação da operadora de plano de saúde, porque a gente tem que lembrar que o plano de saúde é regido pelo Código de Defesa do Consumidor. Sim. Então, o consumidor ele tem direito a acesso à informação de forma clara. E quando essas informações não são passadas para o consumidor de forma clara, pode-se discutir esses pontos do contrato, porque se o consumidor não sabe como é que aquela operadora chegou naquele cálculo, né, se aquele cálculo é obscuro, ou então aquele cálculo de URs, aquelas coisas bem complexas, né, que ninguém consegue fazer aquele cálculo, ao menos acho que os corretores conseguem, acho que não sei nem se eles conseguem, né? Então, assim, chegando nesses cálculos, sendo os cálculos obscuros, ou também a operadora de plano de saúde ela não fornece esses cálculos, é possível entrar no judiciário para discutir essa cláusula contratual quanto à obscuridade e a falta de informação desses cálculos, porque é direito do consumidor ele saber quanto ele vai pagar e quanto ele vai receber daqueles reembolsos. É um direito, não é a favor. E é isso aí, o cálculo dessas URs é bem difícil, muda, né, de operadora para operadora. Então, quando você pede muitas vezes o reembolso, às vezes ele manda uma tabela explicando como é que faz o cálculo. Mas o ideal mesmo é solicitar uma prévia de reembolso, principalmente antes e até mesmo durante, para você saber realmente. E a prévia, ela é muito simples, é você ter o orçamento do quanto você vai gastar mensal, né, especificado quantas terapias por mês, o valor de cada terapia não pode ser um valor cheio e também não pode ser sem ter o detalhamento, né? E você manda para a operadora, ela manda para você rapidinho e aí você passa a ter acesso ao valor exato. A questão do cálculo ela é muito importante. Se você tiver acesso ao cálculo, você vai bater os dois para saber se está certo. Então é muito, muito, muito importante você ter essa visão clara, como a Vivi falou, sobre o quanto você vai receber com antecedência. Deixa eu só falar dessa questão da prévia do reembolso. Também é importante fazer essa prévia, sabe por quê? Porque muitas das vezes, quando você pede a prévia, vem um valor. Isso. Depois, você vem o valor e até, às vezes, por hora, bate os valores. Mas, conforme às vezes passa, tem vezes que o valor não bate com o valor da prévia. Isso também é direito do consumidor, porque não está tendo consistência naqueles valores. Porque, por exemplo, o valor da sessão de reembolso é R$80, já apareceu lá na prévia, já descobriu o valor da sessão de R$80. E aí, daqui a 3 meses, você descobriu que veio R$50 desse valor do reembolso. Não está tendo clareza na informação e não há consistência nesses valores. Então, há obscuridade. Então, também é possível discutir isso. Acontece muito das operadoras, às vezes, colocarem valores 80 e aí daqui a 3, 4 meses, sem motivo algum, reduz o valor do reembolso e isso também não está correto. E aí você tem que entrar em contato com a operadora ou com o corretor para que você possa voltar lá e falar, não, cara, tá pagando errado aqui. Isso não é só em TO, né? Não é só em TO, terapias, enfim. Acontece também em casos como uma cirurgia, como consultas, né? Então você sempre tem que, quando você usa muito reembolso, você tem que sempre acompanhar esses reembolsos
para que eles estejam na conformidade conforme você contratou e conforme foi passado para você, para que você não tenha nenhum ônus referente a isso. Lembrando que o prazo para reembolso segue a regra geral, que são 30 dias 30 para o dias. prazo do reembolso. Ultrapassou o prazo, considera-se isso como uma negativa de tratamento, né? Porque muitas das vezes a operadora passa 32 dias, 35 dias, e isso é considerado uma negativa de tratamento. Com isso, você pode buscar o judiciário e discutir essa questão do reembolso, que nesse caso vai te dar direito ao reembolso integral, que eu falei lá no início da nossa conversa, né? Porque o reembolso integral só em algumas situações pontuais, quais sejam negativa de tratamento, ausência de prestador de serviço, inexistência de prestador de serviço, ou limitação de sessão, né? Porque muitas das vezes a operadora, quando você vai colocando, por exemplo, reembolso, ela por hora, às vezes, limita a sessão, e não pode mais limitar a sessão para autista, com base na 469, que é a resolução da ANS. E a gente também tem uma outra resolução, que é a 541, que retirou toda e qualquer limitação para todos os beneficiários. Então, não pode limitar mais sessão de psicólogo, TO, fono e fisioterapia. Então, se acontecer de você colocar os reembolsos e a operadora nas cartas, na carta resultado vier com valor, não estou te reembolsando, vier zerado, não estou te reembolsando porque ultrapassou os limites de sessões anuais. Não pode, isso é uma negativa de tratamento, isso pode ser discutido no judiciário e aí te dá direito ao reembolso integral. Uma outra situação também, limitação dentro da própria rede credenciada, onde a operadora de plano de saúde, nos seus prestadores de serviço, só fornece uma vez por semana aquele tratamento. Só que no laudo está pedindo 2, 3 vezes. Isso também te dá direito ao reembolso integral, mas lembrando que se tem que provar que há uma falha na prestação de serviço. Ninguém vai ao judiciário buscar direito sem provar, né? Senão palavras se vão ao vento. Tudo se prova, por gravação, por print, por e-mail, o que for. E isso é muito legal, né? Porque realmente você tem que ter o embasamento, né, dessa questão. Até aproveitando esse gancho, aliás, até antes te perguntando, você tem tido muitos problemas com essa questão do reembolso com mais de 30 dias? Tem muito? Eu nunca tive tanto, né? Que as operadoras demoram. Tem Sério? uma certa operadora de plano de saúde, ela tem por hábito reembolsar em 41 dias. Ela passa. 41? Ai, não. 41. E aí Aí é ela fala muito. que é em dias úteis, e não são Não, dias corridos. É são dias muito. corridos. Essa questão da limitação de sessão também tem uma seguradora de plano de saúde que ela é rainha de fazer isso. É rainha, Mesmo 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 com com a as mudanças. resolução. Mesmo com a resolução. Para você ver que, independente de ter uma resolução ou não, as operadoras de planos de saúde, por vezes, violam o direito do consumidor. E aí as pessoas têm que buscar o seu direito através do judiciário, como advogado especializado em saúde, que eu recomendo. Tá? E até aproveitando esse gancho sobre as atualizações das leis, né? A mais atual foi agora a partir do dia 1º de agosto, que realmente liberou todas as sessões, não só para quem tem autismo, mas para qualquer pessoa que precise, sobre terapias, né? Enfim, gerais. Porém, a questão do autismo, ela já tem mais de um ano, né? Ela foi desde o dia 12 de julho do ano passado. E mesmo nesse período, você teve problemas com as questões de sessões? Sim. A resolução 469, que retirou toda e qualquer limitação de sessão para autista, e temos Isso. também a 539, que incluiu a terapia ABA, DENV, PEX, Prompt, dentro de outras terapias ali, né, que fala dos métodos e abordagens. A 539 também fala da obrigatoriedade dos planos de saúde fornecerem esses tratamentos. Porém, muitas das vezes eles limitam a sessão e não fornece o tratamento com profissionais aptos para tratar essas pessoas, porque elas precisam o quê? De profissionais qualificados e certificados. Não dá para uma pessoa com curso livre falar que é especialista, fez um curso de 10 horas, 20 horas de final de semana e se dizer um especialista para tratar o autista. Não pode. Mas, independente das resoluções, já termos um ano de resolução, a operadora de plano de saúde por várias vezes acontece em violar essas resoluções. Então, acontece muito, e os pais precisam estar sempre atentos a essas situações. Eu sei que em muitos casos agora, né, até mesmo a questão dessa liberação, depois de um certo tempo, ela pede um complemento, perguntando um histórico atualizado, né, um diagnóstico atualizado.
Isso é muito comum. Até entendo a operadora, porque ela precisa também acompanhar esse processo para que não fique, vamos supor, para sempre, vamos dizer. Ela tem que ter um acompanhamento até para que ela possa criar um provisionamento, né? Só que essa questão do complemento, muitas vezes ela dá uma travada, né? Você manda o complemento, eles pedem mais um, você manda o complemento, eles pedem mais um, acaba atrasando um pouco a questão do tratamento. Tem isso também ou não? Essa questão do complemento? Tem. O que acontece? Muitas operadoras de planos de saúde pedem laudo a cada 2 meses, só que a condição do autista não vai Não vai mudar. mudar, não vai mudar. Em relação daqui a 2 meses. Não é crível uma operadora de plano de saúde ficar pedindo, venha um laudo novo porque eu quero saber da condição. Porque a gente não está falando de um tratamento de um câncer, a gente não está falando de um tratamento de uma pessoa com outra doença, né? Uma diabetes, qualquer outra coisa. O autismo, a condição não vai mudar. Assim como, por exemplo, a pessoa com paralisia cerebral, não vai mudar. A pessoa com síndrome de Down, não vai mudar. Então, não é crível ficar pedindo toda hora, eu não vou fazer o reembolso porque você não veio com um relatório médico atualizado. Não pode, né? Não há nenhuma legislação que fale ou proíba que a família tem que entregar a laudo atualizada a cada 2 meses, a cada 3 meses. A condição não muda. Inclusive, a gente tem um projeto de lei que está para ser votado, onde fala que o laudo não tem prazo de validade, né? Por conta dessa situação, porque pessoas com deficiência, a condição não vai mudar. Né? O que a gente pode ter é uma atualização de tratamento, né? Porque o tratamento do autista ele é dinâmico. Hoje ele faz, vamos supor, 20 horas, aí amanhã ele passa 30, mas daqui a 10 anos ele já não precisa dessa carga terapêutica, porque, consequentemente, quando faz um tratamento intenso e precoce, utilizando-se as 2 janelas da neuroplasticidade, intensidade e precocidade, qual é a tendência desse autista? Porque muitos operadores falam que eles dão prejuízo, né? E não é verdade isso. Inclusive, eu tenho clientes que trabalharam as 2 janelas da intensidade e da precocidade e depois, com o passar do tempo, foram se reduzindo essas terapias. Eu tenho um paciente que hoje faz fono simplesmente uma sessão de psicologia e teve evolução prognóstica, não faz mais aquela carga intensa de 20 horas semanais. Então, quando o tratamento ele é adequado, tem sim evolução e diminuição. Então, quando às vezes você fala assim, preciso de uma atualização, ok, o tratamento dinâmico ele pode modificar. Né? O tratamento ele não é engessado, ele pode modificar com a avançada da idade ou a necessidade do paciente. Isso aí quem vai verificar é o próprio médico. Mas não é crível a operadora de plano de saúde ficar lá, não vou te reembolsar porque seu laudo está desatualizado, vem um laudo novo. A gente não está falando de medicamento, né? Quando a gente está falando de medicamento, aí é uma outra situação. Por exemplo, no CDB, quando a pessoa vai buscar o medicamento pelo plano de saúde, que é uma outra situação também, né? Porque aí, por exemplo, pode mudar a dosagem, o autista pode não se adaptar ao CDB, né? Aí precisa do CDB com THC, aí depende da situação. Aí, nesse caso, tudo bem, a operadora pode até pedir, até a própria RDC da Anvisa, que tem autorização, que dá autorização para o beneficiário fazer essa importação da cannabis medicinal, né? Fala que o relatório precisa ser atualizado a cada 6 meses. Aí é uma outra situação. Já para terapia não entra isso, a gente não tem nenhuma legislação até que mude, né? Inclusive, a gente espera aí que saia uma legislação. Essa questão do diagnóstico precoce é bem legal, né? Tá acontecendo muito mais, né? Essa questão do diagnóstico precoce. E eu queria entender de você, as operadoras hoje, né? Elas estão evoluindo também para poder acolher essa demanda dos autistas, visto que antigamente não tinha tantos diagnósticos precoces, era muito mais difícil, mas atualmente você sente essa evolução da preocupação das operadoras, até com essa liberação das sessões, ou até mesmo dos programas que as operadoras têm, né? As operadoras têm muitos programas internos, elas estão trabalhando bastante aí para que ela possa atender de uma forma qualificada, né, o público autista. Então, como que você está vendo essa evolução das operadoras, até mesmo porque a questão do diagnóstico precoce também está dificultando a entrada de crianças, né, no plano de saúde quando é sozinha, e o que antigamente não era, né, até mesmo pela questão da utilização que eles precisam, né, nesse início, que é muito importante, porque, como você falou, o tratamento ele tem um período, né, claro, vai usar não sei quanto tempo, mas ele vai diminuindo
né, conforme você vai tendo evolução no tratamento. E é isso que também acho que todo mundo quer, não quer ficar usando de uma forma frequente, né, um tratamento. Todo mundo quer evoluir, todo mundo quer diminuir. Vamos lá. As operadoras, algumas sim, estão já com projeto, autismo e tudo mais, estão fazendo esse movimento, mas ainda assim é um movimento muito devagar do que a gente merece e do que eles merecem, tá? E aí, o que acontece? O ideal seria termos profissionais qualificados, contratação desses profissionais e tudo mais. A resolução é uma resolução tecnicamente nova. E, assim, o que a gente vê hoje no cenário? Muita gente fala assim, eu já peguei várias peças de operadora de plano de saúde que fala que está tendo uma epidemia de autista. E, na verdade, não é. Aí eu gosto até de falar da questão do DSM-5, que mudou a forma do diagnóstico. E aí a gente não está tendo epidemia de autismo, é porque a forma do diagnóstico modificou-se. Então, a gente tem autistas sendo diagnosticados com 1 ano e 2 meses, o que também muitas operadoras de plano de saúde, em contrapartida, na hora de fazer o plano de saúde, essas crianças não estão conseguindo fazer os seus planos de saúde, né? Pela tal da seleção de risco, o que é proibido. De uma certa maneira, eles não falam dessa seleção de risco de maneira direta. Fica-se de uma maneira indireta essa questão da seleção de risco. Mas, de uma maneira geral, não pode. O que eu recomendo, que até que eu falo aí para dar, caso aconteça, você está tentando fazer um plano de saúde e não consegue, denuncie no PROCON, para que o PROCON analise essa conduta da operadora de plano de saúde, que não pode ser feita. Legal, legal. O que seria o DSM-5? Vamos lá, o que é o DSM-5? É uma forma de diagnóstico. A gente tinha o DSM-4, agora a gente tem o DSM-5, que é a forma como vai dar aquele diagnóstico. O médico, ele segue esse DSM-5, que é a gente tem um CID e tem um DSM-5. Aí, dentro desses critérios, o médico vai analisar aquele autista. Se ele preenche aqueles critérios do DSM-5, ele é enquadrado com autismo. Aí tem aquela questão do leve, do suporte leve, moderado e grave, né? O nível de suporte, porque a gente não fala mais de leve, eu gosto de falar de nível de suporte. Hoje a medicina avançou e fala nível de suporte. E aí, com isso, o diagnóstico ficou precoce. E outra coisa, dentro do DSM-5 também tem a análise da família. E aí a criança tem o diagnóstico, e aí também é analisado pai, olha a mãe. A mãe tem alguma situação dentro daquele quadro clínico ali. Calma aí, vamos fazer um painel, um exame, aí normalmente tem uma escadinha GH de Ari, até chegar o DNA o painel genético, que a gente chama o DNA de Exon. Então, normalmente, o que acontece? Não tem só o diagnóstico da criança. Tem o diagnóstico ou do pai, ou da mãe, ou do irmão, ou de uma tia. E aí, também, com isso, também aumenta o número de autistas. Por isso que a gente hoje não tem números concretos de quantas pessoas com autismo a gente tem no Brasil, né? Estima-se que tem 2 milhões, porque foi o último dado que a gente tem. Hoje a gente tem um censo que está correndo aí, agora no ano de 2022, está tendo censo, e tem uma pergunta do autismo para a gente saber quantos autistas tem no Brasil, por estimativa. Para quê? Inclusive até para fazer políticas públicas, e até próprias operadoras de planos de saúde modificar a forma de atendimento dessas pessoas. Talvez montar grandes centros, né, de tratamento, né? Melhorar a rede do plano de saúde. Por exemplo, Belém do Pará, a gente tem um centro de uma operadora de plano de saúde, que eles montaram um grande centro, apesar de não ter ainda a demanda ser grande, mas é um centro de referência ali, onde as pessoas fazem todo o tratamento dentro desse centro de referência, que a operadora de plano de saúde implantou lá em Belém do Pará. Uma cidade extremamente distante, que a gente fala, nossa, Pará, no norte do país, não tem isso, não tem aquilo, muito pelo contrário, né? Montou esse centro, e quando a operadora de plano de saúde faz isso, ela beneficia todo um coletivo, é toda uma sociedade beneficiada, porque não é só a criança, é a mãe,
né, que está dando tratamento para o filho, é a escola, que a partir do momento que ele recebe o tratamento adequado, ele vai conseguir evoluir, né, vai conseguir estudar, depois vai entrar no mercado de trabalho, vai para uma faculdade, então ele também vai ser integrado dentro de uma sociedade. Quando a gente fala de tratamento para autista, a gente fala de inclusão social, está diretamente ligado uma coisa à outra. Então, assim, o tratamento é extremamente importante. Fala assim, lá da região norte do país ter isso é muito legal. Pena que ainda não foi implantado no Brasil inteiro, né? Para não caminhar aí bem devagar. Seria interessante que se as operadoras de planos de saúde oferecessem no Brasil inteiro, né? Implantasse esses centros de referência no Brasil inteiro. Ou seja, a mãe entra ali e a criança tem tratamento inteiro, desde a psicologia com assistente terapêutica, que é aquela que atua no ambiente natural da criança, tá? Não é psicólogo só de clínica, não. É aquela que vai na casa, vai na pracinha, vai na escola, TO, fono, parte nutricional também, tudo. É um centro de referência muito interessante lá em Belém do Pará. A gente espera que as operadoras de planos de saúde implantem para que todos aí consigam ter esse tratamento o mais rápido possível. Isso faz uma diferença absurda, né? E até aproveitando essa questão até mantendo a questão do diagnóstico precoce, eu digo porque, um exemplo, eu tenho um primo meu que tem uma filha autista, e quando ele mora até no interior de São Paulo, e ele fala que ela tinha acho que 2 aninhos para 3, e ele fala que o diagnóstico só podia ser feito depois dos 3 anos. E eu falo, mas caramba, você já tem? Ele, então, pois é, era só depois dos 3 anos. Então, a gente está diminuindo essa questão do diagnóstico, e aí você comentou um ponto importante, que alguns diagnósticos estão aparecendo para adultos. Seria isso, porque você trabalha dentro do grupo familiar dela e você vê que o pai tem, que a mãe tem. E como que essas pessoas evoluíram, assim, dentro de uma sociedade, sendo que eles não tinham sido diagnosticados antes, né? Eles devem ter tido, sei lá, mais dificuldade. Vamos lá. O que acontece? Eles sim, tiveram dificuldades. Eu tenho vários amigos que estão com diagnóstico tardio, e hoje, né, depois do diagnóstico, eles falam, nossa, Viviane, tudo se conectou, porque eu Agora tinha faz sentido. agora faz sentido, eu tinha dificuldade na escola, eu tive dificuldade na faculdade, eu tinha dificuldade de interação. As pessoas têm dificuldades, tinham dificuldades, né, mas conseguiam conviver normalmente. E aí, o que acontece? Normalmente, esses pais ou mães com diagnóstico tardio estão naquele nível leve. Inclusive, a gente tem até um juiz, que ele é lá daqui do Rio de Janeiro, né? Que teve o diagnóstico tardio. Ele passou para juiz, descobriu que é autista, mas ele depois ele falou, ele tem um relato muito interessante que ele fala: eu tive tudo a minha vida transformada por conta do diagnóstico. Mas o antes, né? Claro, tem muitos impedimentos, os entraves que são naturais que o autismo impõe, ele foi convivendo com isso. Mas, assim, quando a gente fala de diagnóstico para todos, né, essa parte do diagnóstico tardio normalmente está para aquelas pessoas com nível de suporte nível 1, que era o antigo Asperger, né, que agora foi retirado, não temos mais o Asperger, né? Temos agora só o 1, 2 e o 3, colocou todo mundo dentro do mesmo CID, né? Então, Legal. normalmente, essas pessoas têm estão nesse nível. E muita gente, às vezes, confundem, né, inteligência com o autismo. Muito pelo contrário, a gente tem muitos autistas que conseguiram, são juízes, médicos e tudo mais, e são Isso não impede extremamente nada. inteligentes, e isso não impede nada. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente, quando está falando de autismo, é autismo diferente de deficiência intelectual, que é uma outra situação. Né, que a gente pode ter um autista com deficiência intelectual. Por isso que as pessoas, às vezes, ficam com grandes mistérios. Como é que a pessoa conseguiu? Como é que... Porque Então. o autismo é porque ainda se tem aquela visão do autista preso nos manicômios, né, acorrentados, com autistas de nível de suporte grave, né, porque realmente temos autistas de nível de suporte grave, que não conseguem ter uma vida plena na sociedade. Mas as pessoas ainda têm essa questão do autista lá atrás, né? Mas isso evoluiu também. Porque hoje a gente, com tratamento, terapia, eles vão sendo, melhorando, né? Funciona, né? Dá Inclusive, certo. do diagnóstico. Aí você falou assim, eu tenho um amigo que a filha dele só ia fechar o diagnóstico com 3 anos.
Mas a gente tem médico que fecha o diagnóstico com um ano, e depende muito também do médico, tá? Mas por conta dessa ideia SM5, eu tenho muito médico que fecha diagnóstico com 1 ano e meio, 1 ano e 2 meses. Eu tenho um cliente com diagnóstico fechado com 9 meses, nível de esporte 3, 9 meses. Caramba. Então, esse já iniciou o tratamento. Claro, é um tratamento diferente para um bebê, que a gente está falando de um bebê. Mas recebeu o tratamento, vem recebendo o tratamento, e ele vem o quê? Saindo do espectro do grau grave, indo para o moderado, porque eles vão andando, ele não deixa de ser autista. Né? Ele não deixa de ser autista, ele vai circulando conforme vai ter uma terapia, ele vai diminuindo ali, dependendo do nível. Né? Do grave foi para o moderado. Isso que a gente chama de evolução prognóstica do paciente. Quando ele tem evolução prognóstica, a gente também junta isso no processo para demonstrar que o tratamento está sendo eficaz, que aquela criança tem que receber aquele tratamento, a criança, adolescente, e que não pode parar aquele tratamento. Lembrando que, agora eu lembrei, falei para tratamento, a gente tem um comunicado da ANS 95, que quando a operadora de plano de saúde, por exemplo, não tem uma ação judicial, e aí a operadora de plano de saúde forneceu o tratamento completo para aquela criança, que aconteceu muito isso antes da questão do rol taxativo. As operadoras, por livre e espontânea vontade, ofertaram todo o tratamento para essa criança, para esse adolescente. Inclusive, até tem um cliente daí de São Paulo, que ela, durante 5 anos, recebeu o tratamento. E agora, do nada, parou de fornecer o tratamento. Falou, não, você agora não tem direito ao tratamento e tudo mais. Só que nesse comunicado 95 da ANS, o que ele fala? Que a operadora de plano de saúde, a partir do momento que ela fornece o tratamento por mera liberalidade ou até por decisão judicial, ela não pode parar o tratamento. Gente, desculpa, porque está em obra aqui. Tá? Então, eu vou até fechar o áudio aqui para você continuar. Não, mas não estou ouvindo nada, eu não estou ouvindo nada, pode seguir. Tá? Então, o que acontece? Ela não pode parar o tratamento, ela deve seguir o tratamento, por conta desse comunicado 95, que faz parte da resolução 539. Então, se deu o tratamento, não pode parar, aquela criança tem que continuar. Se negou, Viviane, é considerado uma negativa de tratamento. Então, a operadora ela não pode parar. Parou? Considerado negativa de tratamento. Então, você pode até buscar o judiciário nessas duas situações, tá? Se por mera liberalidade, a operadora de plano de saúde forneceu todo o tratamento durante 1 ano, durante 6 meses, não só para autista, eu estou falando de uma maneira geral, tá? Geral. E se tem uma decisão judicial e no meio do caminho a operadora também negou o tratamento, não fornece mais, se utilize do comunicado 95. E aí, por exemplo, para você que tem a operadora de plano de saúde ofereceu por livre espontânea vontade, por liberalidade. Negou. Qual o caminho que você tem que seguir antes de buscar o judiciário? Procure o Código de Defesa, o PROCON da sua cidade, ou procure a própria ANS com base nesse comunicado 95. Aí você procura até o próprio teu corretor, porque o corretor pode abrir uma NIP, né? Abrir uma NIP para tentar solucionar aquele conflito de forma administrativa, porque a gente sempre fala, nem sempre tudo tem que desaguar no judiciário. Muitas das vezes a gente consegue a solução do conflito buscando de maneira administrativa. Então, pode buscar o corretor, abrir uma NIP, ou buscar o PROCON da sociedade. Não solucionou? Aí vá no judiciário, aí você procura o judiciário para tentar fazer com que, por uma ordem judicial, a operadora de plano de saúde forneça esse tratamento. O tratamento para autista tem fim? Acaba algum dia? Não, o tratamento do autista não tem fim. A princípio, né, ele começa, foi o que eu falei, trabalha com uma carga intensa, né? Aí dá trabalhado uma janela da intensidade e da precocidade, e aí depende, né? O tratamento, como foi o que eu falei, não, é um tratamento dinâmico, ele modifica conforme a necessidade do paciente. Hoje ele precisa disso. Quando ele estiver adolescente, não precisa mais de aba, ele precisa de TCC, de full-time, de aspa, tem uma série de tratamentos. Aí a importância do acompanhamento médico também, né? Porque hoje ele faz 20 horas, mas será que ele teve uma evolução prognóstica? Ele nunca vai deixar de fazer terapia. O que pode acontecer é uma diminuição da carga terapêutica, mas de qualquer maneira ele tem que ser acompanhado pelo médico.
O médico Legal. que vai avaliar. Não, teve evolução, não teve evolução. Equipe multidisciplinar vai trazer relatório de evolução, vai levar para o médico. Olha, realmente teve evolução. Pô, a gente está vendo um gráfico aqui, teve uma diminuição aqui, aqui, aqui. Então, ó, mas ainda tem atraso aqui, X, Y, Z. Ele não vai deixar de fazer terapias, porque foi o que eu falei. É uma condição, muitas das vezes, ligada à socialização, né, a questões É, sensoriais, porque não come certos alimentos, ou não coloca certas roupas, não coloca calça jeans, não coloca uma blusa de lã. Então, esses entraves, eles vão existir, eles vão ser trabalhados. O que pode acontecer é a diminuição da carga terapêutica, né? Você fazia 3 de TO e caiu para uma. Isso pode acontecer, mas sempre quem tem que avaliar isso é o médico, né? Não dá para parar por mera liberalidade, tem que ter acompanhamento médico, até porque você, quando, por exemplo, judicializa, entrei com uma ação judicial agora com uma criança de 2 anos. Quando judicializa, judicializa para aquele plano de saúde. Trocou de plano de saúde, Viviane. isso é Aí, legal. nova ação judicial. Aí eu vou, Não leva um pro outro. não leva um para o outro. A menos que seja um upgrade ou um downgrade dentro daquele contrato. Lembrando que quando faz um upgrade, dependendo da situação, tem que cumprir novas carências, aí tem que ver prazos e tudo mais, quanto tempo aquela pessoa permaneceu naquele plano para fazer um upgrade. Aí tem que ver a questão dos prazos ali, se já foram cumpridos ou não, porque Legal. você está melhorando a sua rede de plano de saúde. Mas, por exemplo, estou com um plano X e quero mudar para o Y, porque eu não tenho mais condição de pagar. Aí também tem até que analisar. Por que você não está sem condições de pagar esse plano? Será que não houve um reajuste abusivo? Será que não tem uma abusividade por Aí trás? tem uma Tem outra que se frente. analisar. Aí é uma outra situação. Mas se, por Legal. exemplo, judicializou para aquele plano de saúde, enquanto você permanecer naquele plano de saúde, aquele plano de saúde vai ser obrigado a fornecer aquele tratamento. Permaneci com o plano de saúde, já transitou em julgado, estou com o plano de saúde há 10 anos. 10 anos vai ter que ter aquela operadora de plano de saúde vai ter que arcar com aquele tratamento, tá? Lembrando que, na inicial, quando for judicializar, já vai informar lá que o tratamento é dinâmico, que ele modifica com avançada idade, a necessidade do paciente, o relatório médico já vai ter essas indicações, dizendo que pode modificar conforme a necessidade do paciente. E aí, suponhamos que entrou com uma ação judicial agora em 2022 e lá daqui a 10 anos, em 2032, o plano terapêutico mudou, né? E você está no mesmo plano de saúde. A operadora de plano de saúde vai ter que arcar com esse tratamento durante esse período de 10 anos. Troquei de plano, vai ter que fazer uma nova judicialização. As operadoras hoje elas estão mais flexíveis, né, para uma migração. Uma ou outra coloca a questão do autismo como condição e gera algum tipo de carência, mas a maioria já está entrando sem carência porque já está tudo liberado, não tem tanto sentido assim. E esse desgaste assim entre a operadora e o cliente, eu acredito que ele esteja diminuindo. Na minha visão, está diminuindo. O que nós tínhamos aí um certo bloqueio, vamos dizer, tá diminuindo. Sobre a questão até da inclusão social, como você falou, né? Ajuda muito a questão do autista na evolução dele? Eu não sei se ajuda ou pode até diminuir, porque realmente, como você falou, ele não bloqueia ele muitas vezes de ter uma profissão, né? Inclusive, até aquela série coreana do advogado que é muito legal, mostra que, cara, ele pode ser o que ele quiser, não vai bloquear ele em nada, né? Desde que você esteja inserido numa sociedade ou num local em que as pessoas te entendam e também façam você evoluir, né? Exatamente, né? Advogada Extraordinária, a série incrível, para quem não Incrível. conhece. Tô assistindo. É grande, né? É grande, mas eu já terminei. Assim, o interessante da própria série não é a própria autista em si, mas o quanto eles fazem de inclusão dentro da própria série, né? Isso é Porque no fantástico. primeiro momento, quando ela chega na empresa, ela é analisada pela condição e não do que ela pode ofertar pela empresa, né? E aí depois as coisas vão evoluindo, ela vai demonstrando o quanto ela é capaz, o quanto ela Sim. pode chegar, o quanto ela tem uma expertise ali de negociação, né? De tudo. E o quanto os próprios colegas vão incluindo ela de uma maneira interessante, né? Assim, tem um episódio que depois eu vou falar, mais lá na frente, que eles viajam para uma cidade e todo mundo se une. E, assim, é interessante o quanto todos se unem, né? Isso é verdadeira inclusão,
né? Tem um episódio 3 que às vezes a gente fala do autismo tudo severo, né? Falando do autista severo, não é porque ela é autista que ela vai conseguir compreender toda a demanda de um autista severo, né? E aí eles tentam fazer também a comunicação. E aí eu entrando na questão da comunicação. Muitos autistas, eles não verbalizam. E quando o tratamento é iniciado, por exemplo, de fonoterapia, de fonoaudiologia intensa, eu tenho clientes que não falavam mãe, né? Porque a primeira coisa que a mãe Sério? quer, né? É que ele Como uma fale, é. criança, papai, mamãe. Aliás, fala primeiro papai, né? Que isso é um absurdo. Aí, ó, a gente aqui, ó. Isso é um absurdo, né? A Os mãe que carrega, a falando. mãe que sofre, a mãe que Ah, é não dorme de verdade. madrugada, mas na hora de falar, fala a primeira palavra é papai, em vez de falar mamãe. Então, assim, são coisas pequenas no dia a dia que, para uma mãe autista, para um pai de autista, não tem isso, né? Então, quando começa a falar, ter tratamento, fala assim, nossa, falou papai, a primeira palavra falou. Isso vem muito por conta da própria terapia. E quando a criança já começa a falar, ela se desenvolve, e isso não Sim, atrapalha a evolução dela dentro da escola, porque se ela não fala, ela não consegue se comunicar com os coleguinhas. E aí, muitas das vezes, o que essa criança faz para se comunicar? Se joga no chão, por isso que eu falo sempre. Quando vocês estiverem olhando uma pessoa, né, uma mãe ou um pai que está com uma criança num shopping jogada no chão, não pense que aquilo é birra. Pode ser uma forma de comunicação que aquela criança está tendo que ela não fala. Então, ela precisa nossa. se comunicar. Ah, ela está com fome. Como é que ela vai pedir uma comida? Como é que ela vai pedir como é que ela fala que ela está sentindo dor? Ela não fala. Então, a partir do momento que a criança tem uma terapia intensa e começa a falar, ela começa a se comunicar, ela começa a ser integrada dentro da escola, né? Porque, por exemplo, começou a falar, vai brincar com um coleguinha, vai se comunicar, porque se ela não consegue falar, ela vai ficar no canto da sala. É, Porque ninguém vai conseguir compreender o que aquela criança quer. Até a própria professora não consegue evoluir, né? Como é que vai é trabalhar difícil, isso, né? É difícil. Por isso também a importância da assistente terapêutica, da mediação escolar, né? Lembrando que mediação escolar é uma coisa, assistente terapêutica é outra, plano de saúde tem que arcar com assistente terapêutica que faz parte da supervisão do terapeuta ABA ou do Denver, né? Mediação escolar, a gente está falando de escola, né? Que trabalha com o professor regente. Mas aí esse profissional dentro do ambiente natural da criança atuando, faz com que essa criança certamente vai evoluir. E aí vai para o mercado de trabalho, vai para uma escola, vai para uma faculdade. A gente tem casos aí de autistas passando, né? A faculdade federal em primeiro lugar, em meu, medicina e tudo que mais, orgulho. né? Inclusive, a gente teve tem uma menina, né, que ela é estudante de medicina, ela esteve até no Pedro Bial dia desses, falando, ela tem os entraves, claro, diários da vida dela, do que o autismo impõe, ela está morando sozinha, que é um desafio também para o autista, Nossa, que passou na legal. faculdade de medicina, vem vivendo sozinha, ela tira o próprio sustento com as coisas que ela faz de artesanato, os artesanatos dela, e está numa faculdade federal. E ela até estava falando no Pedro Bial, o quanto isso para ela, até ela vem trabalhando essa questão, porque ela é autista adulta, e ela vem tendo alguns entraves, que é normal, mas a terapia, o medicamento que ela usa, que ela utiliza o CDB, então, e tudo pelo tratamento, aí não é nem tratamento de plano de saúde, ela é tratada pelo SUS, tá? Também a gente Caramba. fala tanto de plano de saúde, aí a gente também tem que falar da questão do SUS, Do né? SUS, né? Quando a gente fala de autismo, a gente também tem que falar de políticas públicas, por isso que a gente precisa do censo, né, para que o plano de saúde melhore a qualidade da rede dele, e também para que o Sistema Único de Saúde melhore também, porque nem todo mundo tem condição de pagar plano de saúde. Hoje, plano de saúde é uma necessidade, não é artigo É, de luxo, né? Mas a gente também precisa falar de SUS, né? Porque nem todo mundo vai poder utilizar plano de saúde ou judicializar um plano de saúde, né? Para tentar buscar um tratamento. A gente tenta buscar o Sistema Único de Saúde. E ela é tratada pelo Sistema Único de Saúde, o medicamento do canabidiol ela recebe também, então, totalmente tratada e ela está aí, sendo incluída dentro da sociedade. Muito legal a história dela. que O legal. arroba dela é Autizando, para quem quiser conhecer. Au- Auto, Autizando, autizando. Nossa, eu não com sabia. Z. Vou até. Que legal. E você até colocou essa questão de medicamento, né? Até do cannabis mesmo. Ela conseguiu tudo isso de forma tradicional com o SUS ou através No de. SUS, tudo no SUS. O Caramba, que legal. canabidiol ela recebe por uma ONG,
que é possível também, e os tratamentos que ela faz de terapia, né, de psicologia, Tudo pelo SUS. tudo pelo SUS, tudo pelo Sistema Único de Saúde. Até aproveitando, né, o nível de suporte, eu ia falar o grau, né, mas é nível de suporte, já aprendi. Quais são? Você falou que são 3, né? Mas um exemplo, para a pessoa usar um método ABA, um método Denver, como você falou, ela tem que estar no 2, no 3, ou não importa. Como que funciona esses níveis, né? Esse nível de suporte? Isso é até importante para a gente poder entender, porque nem todo autista já entra usando um método ABA, né? Talvez uma terapia tradicional. Como que isso funciona? Vamos lá. A questão do nível, quem faz esse enquadramento é o próprio médico. O médico que vai falar qual o nível de suporte aquele paciente vai estar. Mas, por exemplo, né, uma criança que teve um diagnóstico, normalmente a terapia que é passada é o modelo Denver de intervenção precoce, porque é mais lúdico, né, um pouco mais de brincadeira, né? E aí, normalmente, começa com uma carga terapêutica um pouquinho mais baixa, assim, umas 15 horas, 10 horas semanais. E aí, com o tempo, vai aumentando isso. O médico que vai avaliar essa questão da carga terapêutica também. E vai ver o nível de suporte também. E aí, por exemplo, quando a criança ela já completou todo o nível do checklist do Denver, que é um checklist, né? Completando o checklist do Denver, naturalmente essa criança já passa por outro plano, outra terapia, normalmente para terapia ABA. Por isso que eu falei que o tratamento ele não é engessado, ele modifica conforme a necessidade do paciente. Então, começa no Denver e pode parar para uma ABA, pode passar por um TCC, por um JASPER, tem tantas outras, de full time, tem umas outras terapias também, que aí depende da necessidade realmente do paciente. Lembrando que todas essas terapias são de cobertura obrigatória pelo plano de saúde, por conta da resolução 539 da ANS, que determinou essa cobertura. E o CID é o F28? É F28, não? Ou tem vários CIDs? São 3 CIDs. A gente tem o CID 10 e agora a gente tem o CID 11, que está na implantação. Então, normalmente, a gente pede para colocar o CID, que é o F98. Mas aí dentro desses CIDs ali tem outros CIDs, com agora tem letras e tudo mais. Porque cada um, foi o que eu falei, saiu o Asperger e entrou todo mundo nesse mesmo CID 11. Mas ainda a gente pede para os médicos colocarem o CID 10 e o /CID 11 nos relatórios médicos. E ali o médico sabe. Eu não me peço assim, porque tem vários números e letras ali são várias nomenclaturas que o próprio médico ele sabe ali como é que vai enquadrar esse paciente. Porque depende, né, de 6AZ2, alguma coisa, 6A3Z, tanto, aí depende, né? Aí o médico ele vai analisar isso conforme o paciente ali na frente dele. Não, esse aqui não, é aqui, esse aqui, aí conforme o nível de suporte mesmo do paciente. Tem gente ainda que você falou grau, mas tem gente ainda que fala grau, não tem nenhum erro. É que eu, como acabo debruçada muito no tema, conversando muito com os médicos, aí eles já me ensinam, olha, Viviane, não é grau, é nível de suporte e tudo mais. Olha, não Isso é legal. Vamos falar da questão da doença, hein? Não é doença e tudo mais e tal, apesar de ter um CID, porque tem CID, apesar de ter o CID, que é a classificação internacional de doenças, o autismo não é doença. Então, uma coisa importante aqui que eu deixei, que eu falei que ia falar depois, a questão da carência por doença pré-existente. A operadora de plano de saúde, quando você preencher a declaração de saúde, mesmo que você fale que tem autismo, e a operadora de plano de saúde imputar carência por doença pré-existente, você vai abrir uma reclamação na ANS, uma ANIP, para que a operadora de plano de saúde retire toda a carência de 2 anos, ou agravo quando é imposto. Mas, normalmente, elas não impõem agravo, ela impõe essa carência de 2 anos. Até essa questão da operadora, igual eu te falei, eles estão mais flexíveis, as operadoras já estão entendendo essa questão, está entrando, né, sem carência nenhuma, porque realmente não é uma doença. Mas aí eu tenho casos aqui de que imputaram. Aí a própria legislação 9656 fala que ninguém pode ser impedido de participar de plano de saúde ou por ser pessoa com deficiência ou por idade avançada, porque às vezes a pessoa não conseguia entrar no operador de plano de saúde por causa da idade, né? E aí vai se abrir, porque vai para efeitos legais, é considerado pessoa com deficiência e vai retirar essa carência. Lembrando que
mesmo que tenha a carência dos 2 anos, não pode abarcar terapias, porque segue a regra geral dos 180 dias, né? Porque esses 2 anos são para procedimentos de alta complexidade, né? Ou seja, leitos de alta tecnologia, né? Tratamentos mais complexos, não abarcam a terapia. Então, o plano de saúde não pode imputar isso para terapias também, mas é discutível. Eu tenho casos de operadora que, mesmo abrindo na ANS a reclamação, ela não retirou a CTP, ficou lá, tivemos que judicializar para poder a criança fazer as terapias e também teve uma negativa de exame de painel genético, que muitas das vezes a operadora nega esse painel, que é o painel genético, para a gente mapear ali, para saber se a criança tem autismo síndrome. É um exame. É um exame, que é o painel genético. Está no rol esse exame DNA de Exon, que esse exame normalmente o médico pede para fazer, para mapear, para saber se tem algum autismo sindrômico, para ver as questões de família, porque 81% do autismo ele é genético e tem 3% de causas naturais, né? Ou seja, fora do autismo genético, por alguma condição que é fora da barriga. A criança nasceu e alguma condição fora que fez com que essa criança seja autista, mas é só 3% desse cenário. Então, muitas das vezes o médico pede esse painel genético para fazer para fazer esse exame. E aí o operador de plano de saúde vai e nega. E aí fala, às vezes, até que tem a CTP, que tem que cumprir os 2 anos e não pode, né? Não pode. Um ponto até importante que você falou sobre a questão dos médicos, né, que eu aprendi, é que o médico, ele é crucial para que a criança possa fazer o tratamento, né, porque o relatório do médico, ele é muito importante. A gente estava falando sobre os CIDs, né, o quão o médico, ele tem que detalhar, ele tem que especificar, ele tem que colocar o CID exato para que ela possa ser direcionada para o tratamento correto. E muitas vezes você deixa isso de forma genérica, de uma forma macro, em que a operadora não entende, e ela fica devolvendo isso, ela fica devolvendo e pedindo mais informação. Então é muito importante que a gente entenda também que o médico, ele tem que relatar exatamente o que ela precisa, qual o CID que ela se encaixa e qual o tratamento que ela faça, né? Não é verdade essa questão? Isso, é importante você falar isso, né? Porque quando a operadora fica na dúvida, volta, que eu estou na dúvida. E aí fica voltando toda hora. Volta que eu estou na dúvida. É assim, importante que o médico, e uma coisa ou outra, eu sempre falo, né? Porque pai e mãe de autista coloca tudo no mundo de todas as terapias possíveis e imaginárias nesse laudo médico, só que não entende as consequências disso. Porque uma criança, né, o adolescente, ele estuda, ele trabalha, ele vai brincar, ele tem que fazer tudo isso. Então, até a questão do relatório médico, o médico tem que tomar muito cuidado na hora que ele vai colocar essas terapias. E aí, por exemplo, colocou uma carga, por exemplo, de 60 horas semanais para uma criança. Até isso no próprio judiciário pode ser algo de perícia. E também algo de perícia no próprio operador de plano de saúde, para analisar isso. Se a criança não dorme, se a criança não come, se a criança não estuda, se a criança não brinca, como é que ela consegue fazer 60 horas, 70 horas de terapia semanais? Então, tem que tomar muito cuidado. Então, o médico também, quando prescreve o tratamento, faz um relatório, a gente pede sempre esse relatório detalhado, né, para as famílias. O relatório tem que ser detalhado e tudo mais, mas cuidado com a quantidade de terapias que se coloca nesse relatório médico, porque não pode ser ultrapassado, porque, gente, tem que pensar, né? Uma carga, por exemplo, semanal de 20 a 40 horas é uma carga que normalmente se passa, e dependendo do nível de suporte da criança ou do adolescente. Mas se passa, não, vou fazer 45 horas semanais de aba, vou fazer 5 vezes na semana de TO, vou fazer fono, vou fazer ecoterapia, vou fazer hidroterapia, vou fazer, sei lá, um monte de terapia que aparece, nutrição, fisioterapia de RTA, BOBAT, PEX. Gente, tem que analisar, tem que ter muito cuidado, porque às vezes o pai e a mãe pedem para colocar tudo, o médico coloca tudo, e a criança, na verdade, no final das contas, só vai fazer as terapias bases, que é aquela psicologia, fono, TO,
psicomotricidade, às vezes, porque normalmente o autista tem muita hipotonia, né? Anda na ponta dos pés, sem a musculação molinha, né? E precisa da psicomotricidade. Ou, às vezes, a questão nutricional entra também. Então, tem que analisar esse contexto. Cuidado. Show. E, Vivi, e como que está o Brasil referente à questão da tecnologia? Tem algum país referência no tratamento para autismo ou o Brasil está bem ali? Qual que é? O Brasil está na média ou não? Ainda precisa melhorar bastante? A gente precisa melhorar bastante, começando pelos próprios profissionais, que a gente não tem profissionais para todo mundo. Né? E a gente tem um problema grande por conta da própria acreditação de algumas terapias, porque no Brasil não é reconhecido, por exemplo, a terapia ABA. Não, né? É reconhecido? Não. A gente não tem uma regulamentação da profissão. Quais são os requisitos para ser um terapeuta ABA? Quais são os requisitos para ser um terapeuta Denver? A gente ainda não tem essa acreditação no Brasil. Diferente, por exemplo, dos Estados Unidos. O que a gente tem aqui no Brasil são regras, por exemplo, do MEC. Que o MEC, para dizer que é um especialista, tem que ter um título de pós-graduação de pelo menos de 360 horas. Então, a gente segue ali as regras do MEC, né? Não dá para ser atendido por qualquer profissional. E o MEC determina o quê? Não, tem que ter um título de pós-graduação para você ser um especialista para tratar, por exemplo, o autista, né? Ou seja, ter uma pós-graduação em ABA, ter uma pós-graduação no Denver. Só que no Denver a gente não tem essa formação no Brasil. A gente só tem lá fora do país, que é pelo Instituto MAID da Califórnia. Então, a gente tem um grande problema aí, porque o que a gente tem aqui hoje também é a Associação Brasileira de Psicologia e Medicina Comportamental, que a gente chama da ABPMC, que ali ela determina algumas regrinhas, mas é uma associação. E ali ela fala que para ser um terapeuta ABA tem que ter um mestrado, um doutorado. Mas ela segue muito lá de fora essas regras. Só que para ser doutor e mestre em ABA, lá fora é diferente daqui no Brasil. Então, a gente tem um grande problema em relação a isso. Quando a gente discute processo, a gente discute muito essa questão das certificações. E aí você falou assim, qual o país de referência hoje? Estados Unidos. Estados Unidos tem referências de estudo, eles debruçam o tema, tem a questão da acreditação da terapeuta ABA. Para ser um terapeuta ABA, tem que ter doutorado. Ele tem uma formação lá. Mestrado de no mínimo 1.000 horas, ter prática supervisionada. E a BPMC, ela retirou isso e trouxe para o Brasil isso. Mas a gente não tem isso regulamentado, a gente não tem uma profissão regulamentada, não tem essa regulamentação, falta regulamentação ainda. Então, a gente utiliza a BPMC como parâmetro, junto com o MEC, que pelo menos para ser por exemplo, terapeuta com fonoaudiologia em ABA, por exemplo, tem que ter pelo menos esse título de especialista. E hoje, aqui no Brasil, a gente só tem uma faculdade, que ela que é uma das referências, que é a Faculdade de São Carlos, aí em São Paulo, que é a UFSCar, que é o Lamier, Instituto Lamier, né? Aí de São Paulo. Então, ela é do Celso Góios, uma referência assim, no Brasil e no mundo, que a gente fala de tratamento, assim, o maior especialista de terapia ABA é o Celso Góios, que é daí de São Paulo. E aí ele pode, aí a pessoa faz esse curso e ele é considerado uma pessoa capacitada para ser um terapeuta. O que a gente tem um grande problema, que as operadoras de plano de saúde, que na maioria das vezes faz o quê? Contrata profissionais, mas com curso livre, aquele curso que eu acabei de mais cedo falei da questão dos cursos de finais de semana. É a mesma coisa, não tem como uma pessoa com curso de final de semana tratar um autista, é a mesma coisa que nós, por exemplo. A gente precisa quebrou a perna, a gente vai aonde? No ortopedista. A gente não pode, a gente pode até parar num clínico geral, mas para analisar aquele vai ser encaminhado por ortopedista. A gente vai ser encaminhado, então não dá para ser qualquer profissional. É a mesma coisa com o autista. Não dá para ser encaminhado para qualquer profissional de curso livre, né? Eu preciso de um neuropediatra, preciso de um neurologista, preciso de um psiquiatra. Não adianta ser atendido por um profissional sem as especificações. A gente tem muito problema também com neuropediatra. As operadoras de plano de saúde, elas falam que não tem obrigatoriedade de fornecer neuropediatra, principalmente em cidade de interior, que não tem. Aí a pessoa, como é que uma criança de 2 anos vai ser tratada por um psiquiatra que não tem aquela expertise? Né? É um pouco complicado também. Ou até um clínico geral. Como é que vai acompanhar essa criança? É difícil, ele não tem RQE.
Porque para ser um especialista, né, o médico precisa ter o quê? O RQE, para poder atender aquela criança autista. Clínico geral não pode atender, ele pode ter um encaminhamento, vai caminhar para o psiquiatra, o neurologista, o neuropediatra. A gente também tem um grande problema. Então, por isso que até a questão do médico, a gente precisa até que sejam pessoas especializadas. Não dá para ser atendido por qualquer um. E você hoje também faz parte, né, de algumas associações ABAs, né, para essa questão. Essas associações também vêm brigando muito para que isso mude, né, até por questão que você colocou os Estados Unidos em si como uma referência, não é só essas questões da formação, mas também tem acessos a remédios, que hoje aqui é uma burocracia muito grande. Um exemplo deles acho que é o canabidiol, né, que lá você consegue fazer um tratamento, a gente sabe que hoje é muito importante. Um ponto que me tocou bastante quando eu fui naquele seu treinamento é quando você fala que uma mãe de autista, ela é comparada a um soldado em guerra. Cara, isso nunca mais saiu da minha cabeça. E só quem é mãe de autista sabe o quanto é desafiador você cuidar, tratar e estar o tempo inteiro com ele, né? E essas associações da ABA, né, que até eu também sigo eles e vejo a evolução, luta muito para essas mudanças aqui na questão da profissão em si, de ter mais mão de obra qualificada. Exatamente. Para quem não sabe, estou presidente da Comissão Nacional de Direitos dos Autistas pela Associação Brasileira de Advogados, que é a ABA Nacional, e lá a gente faz um trabalho de quê? De divulgação dos direitos. A gente também vai bater na porta lá, que a gente, inclusive, eu estou com a Milena, que a Milena é presidente, Milena Bassani, que é atual presidente da Comissão Nacional de Saúde, que a gente, eu já sei que ela já fez podcast aqui com vocês também. Isso aí. Então, a gente vai lutando, né? Porque, inclusive, a gente está, pela própria associação, como amicus curiae, ou seja, amigo da corte, na ação judicial que eu falei lá no início do podcast, que é sobre a questão do rol, porque essa questão do rol, ela foi parar lá no STF, né, na ADPF 986, e a própria associação entrou como amicus curiae. Não é porque saiu a legislação 14454 de 2022 que acabou por a decisão, não. A gente vai discutir lá no STF esses direitos dos beneficiários, né, em relação a isso. Claro, a legislação ela trouxe muito 2 pontos, que precisa ter evidências científicas e ter um reconhecimento de um órgão nacional ou internacional, né? Colocou uma pá de cal a princípio, né? Mas a gente ainda vai precisar discutir muito, porque quando a gente fala de rol exemplificativo, a gente teve um rol exemplificativo por mais de 20 anos, e agora, tecnicamente, a gente tem uma decisão de rol taxativo com as suas exceções, né? Porque se tem exceções, é melhor deixar o rol exemplificativo, né? Não precisava mudar. Não precisava mudar, mas essas discussões ainda agora está em sede de STF. Então, a gente está pela Associação Brasileira de Advogados, com a Comissão Nacional de Direitos dos Autistas, Comissão Nacional de Saúde e a Comissão Nacional de Direito Médico, pela Associação Brasileira, lá como amigo da Corte no STF. E aí a importância dessas comissões, né, da gente estar fazendo um trabalho de informação para as famílias, que a gente fala não só de saúde, né, a gente fala de saúde, direito ao lazer, direito à escola, direito de família, direito de votar, alistamento militar, são vários outros direitos que a gente vai fazer. É muita coisa, até você falando aqui, a gente nem pensa nisso, mas tem, né? Tem, eles votam, né, são pessoas que podem votar e ser votadas. Então, a gente tem essas discussões, direito de alistamento militar, como é que vai ser o alistamento militar para essas pessoas. Então, são muitos direitos que a gente fala. E aí, quando eu falei da questão para vocês lá no Dose Dupla, que uma mãe de autista é comparada a um soldado em guerra, e é sim, porque tem esse artigo de 2010 dos Estados Unidos, que eles falam dessa comparação. E aí, até falando aí para corretor, né, que atende pai e mãe de autista, quando eles chegam desesperados, em uma ansiedade, assim, tudo para ontem, né? Porque às vezes você estava falando lá, ai, como é que eu vou ficar 15 dias sem tratamento, pelo amor de Deus? Até no atendimento para essas famílias tem que ter um atendimento diferenciado e humanizado, porque eles literalmente vêm esgotados. Aí vai fazer um plano de saúde, já dá previsibilidade para esses pais, né? Às vezes eu não tenho como ter uma coisa concreta, mas olha, pode acontecer isso, olha, vai ficar assim, vai ter esse vácuo, período, olha, pode demorar um pouquinho a mais, mas em média é tanto. Já dê previsões, por quê?
por conta de ser um soldado em guerra, porque todo dia é uma luta. É luta porque a criança muitas das vezes não come, porque a criança ela mordeu o coleguinha e a mãe Verdade. está desesperada. Foi na fila do mercado e a pessoa já olhou ela de cara feia, que essa mulher está fazendo com essa criança, não estou vendo deficiência, porque o autismo é uma deficiência não visível. São várias situações todo dia que vai colocando aquela mãe psicologicamente, aquele pai. Eu falo pai porque a gente tem muito pai presente, graças a Deus aí, né? Então, os pais também ficam desgastados, não só a mãe. Então, tem até um olhar diferenciado, inclusive eu, quando faço atendimento, eu faço atendimento diferenciado, não faço atendimento humanizado desde sempre. Tem que ser mais acolhedor. Exatamente por conta da minha tia. Minha tia passou por uma depressão, né? Hoje meu primo tem 15 anos, está entrando numa nova fase aí da vida dele. Mas, assim, lá no início, ela ficou com depressão. E aí, às vezes, o pai é que toma a frente para poder fazer um plano de saúde, buscar o tratamento e tudo mais. Então, até para isso, vocês precisam saber que essas pessoas são extremamente ansiosas, lembrando que, por hora, talvez não tenha o diagnóstico de autismo, mas que aquele pai ou que aquela mãe pode até ter um diagnóstico no futuro de autista. Né? Porque a Cara, gente está tendo essa questão do diagnóstico, e muito depois se vê, que fala assim, nossa, eu sabia que você poderia ter esse diagnóstico, porque você tem essa ansiedade, você tem um TDAH, você quer tudo para ontem, né? Tem isso também. Então, até a forma de atender tem que ter essa questão. São comparados realmente a soldados em guerra. A gente tem esse artigo científico aí de 2010. e quando você tem um diagnóstico, dá até um alívio, né? Porque de repente você inicia um tratamento. Agora você sabe, então é muito mais prático para você poder avançar. Porque a gente está falando de direitos, né? Com certeza. Aí Porque envolve essa parte de direitos, é isso aí. por isso que para efeitos legais é considerado pessoa com deficiência, porque, por exemplo, antes, em 2008, quando meu primo teve diagnóstico, ele não tinha, por exemplo, direito à passagem aérea. Ele não tinha Envolve direito. isso? Envolve, tem 80% de desconto na passagem aérea a pessoa que Nossa, acompanha o autista. O autista não tem desconto, mas a pessoa que acompanha tem direito à passagem aérea. Tem caramba. direito à prioridade nas filas, tem direito a desconto em parques, né? Tem uma série de direitos. Tem uma série, mas tem muito direito aí para falar. Então, E onde eles encontram isso, Vivi, esses direitos? Tem algum local tem a específico? Lei Berenice Piana, que é a lei Ah, que a verdade que gente você chama de comentou. Lei Berenice Piana, que ela é uma mãe de autista, que é a lei de 2012 que eu falei, pega essa legislação, e a Lei Brasileira de Inclusão. Lá, inclusive, na Lei Brasileira de Inclusão, que eu falei que tem uma sessão só para falar sobre saúde, lá tem sessão de saúde, sessão de educação, sessão de tudo quanto é coisa ali. Aquilo ali é uma bíblia para quem tem pessoa com deficiência. Ali tem todos os direitos. Inclusive, na época da Covid, muitas pessoas com deficiência ficaram sem acompanhante. É direito da pessoa com deficiência ter um acompanhante. Olha aí. Para qualquer situação. Está internada, tem direito ao acompanhante. É só um, tá? E aí, essas pessoas, entramos com muitas ações judiciais pedindo acompanhamento independente da Covid. Claro, vai ter todo o protocolo para dentro do hospital, né? Naquela época, mas, assim, é um direito ter o acompanhante. Uma outra situação, tratamento próximo ao domicílio. Está lá na Lei Brasileira de Inclusão. Tratamento próximo, é um direito, está lá na lei. Artigo 15, inciso 4 da Lei Brasileira de Inclusão. Então, pegue a legislação, que aquilo ali é uma bíblia, e ande com aquilo ali para tudo quanto é lado, você vai buscar os direitos todos ali. É uma lei super objetiva e clara. Que top. E eu, Vivi, antes da gente encerrar, eu ia pedir, como é que as pessoas falam com você? Eu ia pedir para você falar suas redes sociais, como é que elas podem entrar em contato com você, para tirar dúvida, falar um pouquinho sobre o autismo, ou até mesmo utilizar dos seus serviços em algum ponto específico. Como é que eles acham a Viviane com 2 N's Landim? Vamos lá. Eu tenho o Instagram, que é @Viviane com 2 N's, ponto Landim com N no final, _. E tem o Facebook também, que é a Viviane Landim Advocacia Personalizada. Por que personalizada? Porque cada um eu atendo diferente. Então, é É isso aí. personalizado de acordo com o cliente. Eu ainda não tenho site, né? Que eu ainda estou na construção do site, mas me procure lá no Instagram, que é uma rede muito ativa, e no Facebook.
tem contato direto, quem quiser lá tem diretamente cai no meu WhatsApp e eu tenho contato direto. Quer falar sobre direitos? Ai, Viviane, tive direito violado. Vai lá, tá com dúvida, pode. Eu não só para judicializar, também tiro dúvidas de todo mundo. Me busque lá no WhatsApp também. Meu link está lá na bio do meu Instagram e na link também no Facebook, que eu você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Então, eu estou à disposição de quem quiser aí. Tem a comissão também. Calma aí, que eu vou pegar o arroba da comissão, né? Isso que Falei eu de ia falar agora, direito, da né? galera da Calma comissão que aí, é que bem a legal. comissão é uma comissão nova e ainda não gravei aqui o arroba da comissão, mas já vou passar. Entendi. É nacional.aba.autistas. Lá nessa comissão a gente fala de todos os direitos dos autistas, desde o primeiro direito negado, que é o acesso à saúde, até todos os últimos. Ou seja, a gente vai fala de idoso, fala de BPC, né? Aposentadoria, trabalho, mercado de trabalho. Tenho muita coisa para falar ali, então quem quiser também é pai de autista, mãe de autista, tio de autista, primo, amigo, siga as redes sociais também da comissão, que a gente vive fazendo seminários, inclusive mês que vem a gente vai fazer um seminário pela aba, lá no YouTube da aba, falando só sobre direito de família. Então, a gente vai abarcar sobre pensão, por exemplo, o plano de saúde tem que Legal. ser deduzido da pensão, não tem que ser, como é que é isso, né? Então, a gente também fala sobre essas questões também. Que show, Vivi. Queria agradecer demais você por esse bate-papo. A gente falou diversas coisas, então acho que se você é mãe ou pai de um autista e assistir esse podcast, com certeza você vai ter agregado aí um conteúdo gigantesco para que você possa aí melhorar ou aperfeiçoar o tratamento do seu filho, ou até mesmo de você mesmo, né? Acho que é bem bacana. Mas muito obrigado mesmo, Vivi. Fiquei muito contente que você pôde fazer esse bate-papo conosco. Só vou falar uma coisa, né? Acorda, Pedrinho, porque Pedrinho, quando está dormindo, não busca direitos. E Acorda, essa Pedrinho, vem buscar os direitos. é isso aí, acorda Pedrinho e vem buscar os direitos, é isso aí. E ó, antes da gente finalizar, a gente só tem que fazer aqui, ó, o, o nosso do Henriquinho, né? Obrigado, galera. Muito obrigado mesmo. Fiquem com Deus e aproveitem esse podcast. Valeu, gente. Até mais. Tchau, obrigada.